Olá para quem está nos acompanhando hoje. A nossa investigação de hoje, o nosso mergulho profundo, cruza a literatura infantil contemporânea com os conceitos bem clássicos da psicologia do desenvolvimento. Isso, e é um material muito rico. Nossa, muito. A gente vai focar os nossos esforços no conto O Brilho dos Sapatos de Lee. É uma obra do autor Rafael Lewin. E, eu acabei de ler essa história e tô com o coração quentinho, sabe? É uma história que cativa logo de cara, né? Totalmente. E nós vamos usar as notas teóricas que compilamos para tentar entender algo que vai muito além de uma simples historinha para dormir. A missão de hoje é analisar a anatomia da insegurança infantil, especialmente diante daquele mundo financeiro e logístico que pertence aos adultos. Que é um mundo gigante e assustador para eles. Exato. E mais importante ainda, a gente vai observar como uma figura parental, ou pai nesse caso, consegue atuar como um guia absolutamente encorajador, sem proferir quase nenhuma palavra. É um estudo de caso fascinante sobre autonomia, resiliência e a formação de vínculos através da permissão para o erro. E o que torna esse cruzamento de fontes tão produtivo para nós é justamente o cenário que a obra estabelece logo de início. Não estamos falando de um ambiente estéril, sabe? Não é um laboratório de observação comportamental frio. É quase o oposto disso, né? Exatamente. É um microcosmo altamente afetivo. A história acontece numa daquelas ruas pequenas de bairro, aquela vizinhança que funciona quase como uma extensão da própria casa. O texto descreve o cheiro de café passado no fim da tarde, o barulho daquele portão de ferro conhecido. Dá para sentir o cheirinho do café só de ler. Dá mesmo. É um ambiente que evoca muita familiaridade. E é nesse terreno seguro que o protagonista, o Eliseu, que é conhecido por todo mundo ali como Lee, é apresentado para nós. E olha, o perfil do Lee é o que ancora toda essa nossa análise psicológica que vai se desenrolar depois. Porque ele contrasta bastante com aquele estereótipo do protagonista infantil hiperativo ou extremamente falante. Sim, aquele arquétipo mais clássico das aventuras infantis. Isso. O texto é bem sutil ao descrever ele. Ele não é o menino mais alto da turma, ele não é o que grita mais alto no pátio. O traço que realmente define o Lee é ter, e aqui eu cito o texto, olhos atentos. Uma característica importantíssima. Por dentro. E quem estuda o desenvolvimento cognitivo, como a gente tem visto nas nossas pesquisas, sabe que essa introversão observadora é uma ferramenta poderosíssima de captação de dados, não é? Sem dúvida nenhuma. Essa descrição ela estabelece de cara que o Lee é a personificação da criança que aprende por modelagem. Ele aprende pela absorção do ambiente ao redor dele. Ele está sempre ligado. Sempre. Ele está constantemente processando estímulos que a pressa do mundo adulto simplesmente ignora. Ele nota o esforço hercúleo de uma formiguinha carregando uma folha enorme, ele mapeia os sons da vizinhança e observa milimetricamente a forma como o pai conduz as tarefas de casa. Não é só poesia do autor, então? Não é apenas um traço poético, é a mecânica principal do aprendizado desse menino. Ele constrói a compreensão de mundo dele, mapeando como as peças se encaixam e, principalmente, como os adultos ao redor regulam as próprias emoções diante das demandas diárias. Mas essa observação toda calma sofre um abalo sísmico quando o conflito central entra na história. O calendário marca o mês de junho. A época mais esperada do ano em muitos bairros. Com certeza. E com o mês de junho, chega o convite para a grande festa junina da rua. E a descrição visual desse momento no livro é de uma ternura imensa. O papel do convite é colorido, cheio de desenhinhos de bandeirinhas tremulando, uma fogueira no centro. A imaginação infantil acende quase que imediatamente ali. Nossa, dá para visualizar a cena perfeitamente, quase escutar aquela música de sanfona tocando ao fundo. O coração do Lee dá um salto de alegria gigante. Mas a queda é muito abrupta, quando os olhos dele encontram uma frase bem pequenininha lá no rodapé do convite. É o momento em que a fantasia esbarra com força no princípio da realidade. A frase diz apenas: entrada, algumas moedas. Certo, vamos desempacotar isso. É uma mudança drástica. Sim, vale a pena a gente destrinchar esse ponto com bastante rigor, porque a mudança emocional do menino ali é dolorosa de ler. A alegria dá lugar a uma angústia totalmente silenciosa. O texto relata que não era uma fortuna,
mas para um garotinho era mais do que ele possuía nos bolsos. E ele reage fisicamente a isso. Sim, ele senta na calçada, começa a dobrar e desdobrar o papel do convite freneticamente e sussurra para si mesmo: e agora? A barreira aqui não é apenas monetária, sabe? É uma questão de agência. Essa é a leitura mais precisa que podemos fazer. Porque, para o leitor adulto, a palavra moedas remete a um trocadinho esquecido no fundo da gaveta ou no console do carro. Uma coisa banal. Muito banal. Mas, sob a ótica do desenvolvimento infantil, esse é o peso esmagador da dependência financeira e estrutural. A criança percebe, de forma crua, que não tem jurisdição sobre a própria vida. Isso deve ser assustador. É paralisante. Vontades inocentes, como participar de um rito de socialização da própria comunidade, que é a festa junina, dependem de uma aprovação e de um recurso que ela simplesmente não controla. E aquele ato dele dobrar e desdobrar o papelzinho. Aquilo é a externalização motora de uma ansiedade aguda. É o cérebro infantil tentando processar o choque entre o desejo de pertencimento social e a realidade implacável de que o acesso a esse pertencimento exige capital. Isso gera uma insegurança que congela o menino. O que nos leva à forma como a narrativa resolve essa paralisia, que eu achei brilhante. Em muitas histórias mais tradicionais, a solução viria fácil, um adulto simplesmente entregaria o dinheiro, resolveria a frustração da criança e fim de papo. O famoso resgate mágico. Isso. Mas aqui não. Aqui, a observação atenta do Lee entra em cena de novo como um verdadeiro catalisador de funções executivas. Enquanto ele está lá lidando com a ansiedade na calçada, um som familiar vaza de dentro de casa. Um som bem específico. É um som rítmico, constante, o texto faz até a onomatopeia. Shh, shh, shh. O menino levanta, espia pela fresta da porta e encontra o pai. O pai dele está sentado num banquinho baixo, lustrando os sapatos. E a forma como o autor descreve essa cena é muito reveladora. Sim, a descrição usa a expressão a paciência de quem conversa com o tempo. O pai vai deslizando o pano de um lado para o outro e aquele couro fosco do sapato velho vai ganhando uma vida nova, a ponto de o menino achar que o sapato agora guarda um pedacinho de lua. Uma imagem linda. O pai admira o próprio trabalho, abre um sorriso satisfeito, e é nesse instante exato que a engrenagem na cabecinha do Lee gira. Ele sussurra bem baixinho: sapatos. O que é fascinante aqui é o seguinte: há um conceito fundamental nessa passagem que remete diretamente à teoria da aprendizagem social de Albert Bandura. Ah, sim, a gente leu sobre isso nas notas. O que o autor retrata aí é a modelagem de comportamento na sua forma mais pura e eficaz. Note a completa ausência de discurso diretivo. O pai não sentou o menino no colo para dar uma palestra sobre a ética do trabalho ou sobre como juntar dinheiro para o futuro. Seria muito chato se ele fizesse isso, aliás. Seria. Mas ele está apenas existindo e executando uma tarefa cotidiana com excelência. A criança, que já tem aquele canal visual altamente sintonizado que comentamos, assimila não apenas a técnica de polir o couro. Ela pega o sentimento por cais. Exato. Ela assimila a recompensa emocional que acompanha o processo. O sorriso do pai no final é a validação de que transformar algo opaco em algo brilhante gera valor. A ideia do menino não é puramente transacional. Não é só sobre as moedas. Não é um simples vou limpar para ganhar dinheiro. É mais profundo. É um eu também sou capaz de criar esse brilho. Ele descobre, observando, uma possível via de agência para resolver o problema dele. E o teste dessa via de agência rende uma das cenas que eu achei mais divertidas e reveladoras da obra inteira. Porque naquela mesma noite, aproveitando o silêncio da casa adormecida, o Lee decide colocar essa teoria em prática. O laboratório noturno. O próprio. Ele caminha de meias pelo corredor, pega um sapato da mãe com um cuidado absurdo para não acordar ninguém e vai lá para o quintal escuro fazer o seu grande experimento. É um método científico infantil de tentativa e erro na veia. E não é fácil de primeira. Longe disso. Ele aplica graxa demais na primeira tentativa e o texto descreve a expressão facial dele mudando para uma careta de desgosto. Aí ele tenta compensar, passa a graxa de menos e solta um bufo enorme de frustração.
O pano escorrega da mão, não dá certo. A vontade de jogar tudo pro alto e desistir fica muito palpável na leitura. Essa cena do quintal ilustra de forma perfeita o choque inevitável entre a observação passiva e a execução motora. A expectativa do Lee era replicar aquela fluidez bonita do adulto. Parecia tão fácil vendo o pai fazer. Mas quando a realidade impõe resistência, a textura da graxa pesada, a coordenação motora fina dele, que ainda está em pleno desenvolvimento, o limiar de frustração é testado de uma maneira severa. E é neste exato segundo que a narrativa nos entrega uma verdadeira pérola psicológica. O momento que ele quase chora. Isso. Quando ele está ali no limite, prestes a abandonar o sapato da mãe no meio da sujeira, ele não chora. Ele não grita chamando a mãe ou o pai para ajudar. Ele apenas cochicha para si mesmo a frase, calma, igual o pai. É muito impressionante. Ele busca a regulação emocional acessando a figura paterna que ele internalizou, não é? Exatamente. Na psicologia, costumamos falar muito sobre a função continente, ou o conceito de holding do Donald Winnicott. O pai, mesmo não estando fisicamente presente naquele quintal à noite, funciona como um ambiente de suporte interno contínuo para a criança. Uma âncora invisível. Uma âncora emocional poderosa. O Lee evoca essa postura do pai calmo e cadenciado para desacelerar o próprio sistema nervoso, regular a frustração latente e tentar novamente. E o resultado maravilhoso dessa regulação autônoma é o sucesso prático. Após algumas respirações fundas, o sapato finalmente acende em brilho. E a resposta física dele a esse sucesso é linda. O livro diz que o sorriso nasce devagar e toma o rosto inteiro. É a materialização da primeira dose de autoconfiança real. Ele prova para si mesmo que dá conta do recado. É o combustível que ele precisava. E munido dessa certeza recém-adquirida, o dia seguinte inaugura a jornada do empreendedorismo infantil. O texto ganha uma textura sonora fantástica a partir daqui. Mostra o Lee arrastando um carrinho de feira bem velho, que faz creque, creque, creque a cada passo pela rua. Uma cena muito cinematográfica. Demais. E a coragem dele de bater de porta em porta é notável. Ele cumprimenta a dona Teresa, depois o seu Anselmo, e oferece o serviço de engraxate com uma postura de quem sabe perfeitamente o que está fazendo. Há uma transição crucial aí para a gente analisar, que é o ato de sair do ambiente protegido do quintal de casa e testar essa nova identidade no espaço público da rua. Isso demanda uma vulnerabilidade gigantesca por parte da criança. E o mundo não é tão receptivo no começo. Não é. A reação inicial da vizinhança ilustra muito bem como a sociedade, no geral, lida com a capacidade da criança. No início, as pessoas riem dele. É aquele riso condescendente, né? Tão naturalizado no mundo adulto. Exato. O adulto olha para um menininho puxando um carrinho rangendo e enxerga uma brincadeira imitativa, acha fofinho, mas raramente enxerga um esforço real de autonomia e competência profissional. Há uma descrença estrutural na nossa sociedade em relação ao que a criança pode de fato realizar. Mas ele não desiste por causa das risadas. Contudo, a persistência inabalável do Lee, aliada à qualidade real do serviço que ele entrega, porque o sapato de fato volta para a mão do vizinho brilhando, quebra essa percepção rapidamente. O riso condescendente dá lugar a um respeito prático. Eles começam a confiar os calçados a ele e, mais importante, a recomendá-lo. O carrinho velho se transforma em um negócio funcional. E aí a gente chega num detalhe na construção da relação parental durante essa fase de expansão que é muito, muito curioso. O carrinho agora está lotado. O Lee está no meio da rua, trabalhando duro, mas a mente dele começa a pregar peças. A insegurança que parecia vencida retorna em forma de questionamentos internos. A famosa síndrome do impostor batendo. Isso. Ele pensa, será que o brilho tá bom mesmo? Será que estou fazendo do jeito certo? E justo nesse momento de dúvida silenciosa e pesada, o pai passa pela rua. Ele vê a cena do filho trabalhando lá na calçada, cercado de sapatos da vizinhança inteira. E aqui a atitude do pai é o que mais surpreende. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a atitude dele é contraintuitiva para muitos modelos atuais de criação. O pai não para de andar,
Ele não vai até o menino checar o polimento, ele não dá diquinhas de como segurar o pano mais firme, ele não faz perguntas. Ele apenas cruza o olhar com o filho, levanta o polegar em silêncio e continua caminhando o seu trajeto. É talvez o momento pedagógico mais poderoso de toda a narrativa. O poder dessa validação silenciosa é imenso na psique infantil. Se a gente contrastar isso com os conceitos modernos que chamamos de pais helicóptero, que são aqueles que sobrevoam cada movimento da criança, Ou os pais limpa-neves, né? Que a gente leu nos artigos. perfeitos pais limpa-neves, que removem todo e qualquer obstáculo da frente antes que a criança tropece. A atitude desse pai no livro é revolucionária justamente pela sua contenção. Se ele parasse para inspecionar ou para dar um retoque no trabalho, a mensagem subliminar enviada seria muito clara. Seria algo como você é bom, mas precisa de mim. Exatamente. Seria: o seu esforço é legalzinho, mas você ainda precisa da minha supervisão para garantir que a qualidade está mesmo boa. Ao dar apenas o polegar para cima e seguir o próprio caminho, a mensagem enviada é de confiança absoluta. Ele atesta publicamente a capacidade da criança de gerenciar o próprio projeto. É um voto de confiança gigantesco. Não porque o menino foi resgatado, mas porque o esforço dele foi validado. Mas claro, a validação não blinda o garoto contra as armadilhas práticas da realidade. E é aqui que o roteiro da história traz o grande choque de complexidade. No final da tarde, a montanha de trabalho finalmente está concluída. Há sapatos de todas as formas e cores imagináveis em cima do carrinho de feira. O auge do sucesso dele. Oli se afasta um pouco, respira bem fundo, totalmente dominado pelo orgulho da tarefa cumprida. Aquele sentimento maravilhoso de eu consegui está no ápice. Até que ele pega o primeiro par para fazer a devolução nas casas e a testa dele se franze. O momento da queda. Ele olha de um lado, olha de outro, pega o segundo par, pega o terceiro, o pânico vai se instalando aos poucos no peito dele porque há um erro logístico catastrófico ali. Nenhum sapato tem nome teso a ele. Um detalhe que muda tudo. Ele focou tanto, mas tanto no brilho da graxa, que simplesmente misturou tudo no carrinho. Ele não faz a menor ideia de qual parte sapato pertence a qual vizinho da rua. É o colapso total do sistema que ele inventou. A realidade logística de gerir múltiplas demandas esmaga a competência técnica que ele havia acabado de consolidar lá no quintal. Faltou planejamento. A carga cognitiva exigida por planejamento, que faz parte do desenvolvimento das funções executivas do cérebro, simplesmente falhou. E quando a função executiva falha de forma tão visível assim para a criança, a desregulação emocional costuma ser imediata e intensa. O cenário que o autor narra a seguir é de uma empatia devastadora para quem lê. O orgulho que o Lee sentia vira um nó apertado na garganta que rapidamente transborda em lágrimas quentes. E ele não faz birra, ele não grita, não joga as coisas no chão. Uma reação bem introspectiva, típica dele. Ele simplesmente senta na calçada, encolhido em si mesmo e chora baixinho, abraçado ao próprio erro. O peso psicológico dessa cena é fortíssimo, porque não é apenas o choro de uma criança que perdeu um brinquedo ou caiu e ralou o joelho. É um luto diferente. É a dor profunda de quem tentou habitar o mundo adulto, assumiu responsabilidades reais perante a comunidade e agora assiste o próprio esforço ruir por um erro de planejamento que ele sequer tinha maturidade para prever. E essa fratura emocional ocorre porque a criança sente que decepcionou não só a si mesma, mas decepcionou toda aquela rede de adultos que, contra todas as expectativas iniciais, confiou nela e entregou os sapatos. A fantasia da autonomia plena desmorona de uma vez só em cima da cabeça dele. É de cortar o coração. E é nesse momento de vulnerabilidade total que ocorre a intervenção mais cirúrgica da narrativa por parte do pai. O pai, que estava em casa, percebe o desespero do filho na calçada, se aproxima devagar e a abordagem dele reitera todo aquele arcabouço de segurança emocional que discutimos antes. Sim, eu achei fantástico porque a lista do que o pai não faz nessa hora é tão importante quanto o que ele faz. Com certeza. Pensa bem, ele não dá uma bronca homérica para a falta de organização. Ele não pega o carrinho bufando e sai resolvendo o problema sozinho, batendo de porta em porta. E algo que eu achei fundamental, ele não pratica aquela positividade tóxica moderna de invalidar o sentimento do menino, dizendo coisas como, ah, não foi nada.
Engole o choro, pare com isso. Isso seria terrível para a construção emocional da criança. O autor descreve que o pai se abaixa até a altura do menino, pousa a mão no ombro do filho com uma leveza firme e diz com uma voz muito mansa, mas muito decidida: Filho, problema a gente não esconde, a gente resolve. Olha, essa resposta deveria ser emoldurada em qualquer estudo sério sobre desenvolvimento humano e parentalidade. É linda, né? Problema a gente não esconde, a gente resolve. Quem trabalha com psicologia infantil sabe muito bem que o limiar entre resgatar uma criança e amparar uma criança é extremamente tênue. Ele não quer poupar o filho do desconforto necessário. De jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, ele não assume a posição de um juiz punitivo que aponta o dedo. Ele se coloca, literalmente e figurativamente, ao lado do problema, atuando como um parceiro. A sequência que se segue no livro, deles dois transformando o carrinho em uma vitrine ambulante e indo de casa em casa para que os próprios vizinhos reconheçam os sapatos, ensina uma lição inestimável de resiliência. Eles enfrentam a vergonha juntos. O Lee aprende na prática, sujando a sola do pé, que o erro é um dado do processo. O erro não é o fim da linha. O fracasso não aniquila o afeto que o pai tem por ele e, principalmente, não destrói a sua própria capacidade de tentar de novo. Enfeitar a falha com essa transparência é o que verdadeiramente constrói o caráter humano. É um percurso de reconstrução suado, mas que prepara o terreno perfeitamente para a noite da festa de São João. A atmosfera descrita nesse ponto da obra contrasta vivamente com aquela cena triste do choro na calçada. A rua está toda transformada. A recompensa chegando. As bandeirinhas dançam com o vento frio, o cheiro de milho e pipoca domina o ambiente, as risadas ecoam por todo lado. O Lee entra no espaço da festa de forma ainda um pouco tímida, meio que tateando o próprio sucesso. Afinal de contas, a entrada está paga, as moedinhas foram entregues, o objetivo original foi cumprido. Ele venceu a barreira financeira. Sim, mas a recompensa real chega de um lugar que ele não esperava. O grupo de dança local sobe ao palco improvisado, a música começa bem alta e o ritmo começa a marcar o chão de madeira. Tum-tum-tum. O menino arregala os olhinhos atentos dele, observando os pés dos dançarinos lá em cima. E a observação revela um detalhe maravilhoso, que é que os sapatos que estão marcando o ritmo forte da festa carregam um brilho que ele próprio produziu com as próprias mãos. A luz da fogueira bate no couro polido e ilumina o compasso da dança. A cena coroa todo o esforço que acompanhamos. O menino que está ali na plateia, bem do lado do Lee, coxincha maravilhado, elogiando o trabalho, dizendo como os sapatos estão bonitos. E ele fala isso sem ter a menor ideia de que o engraxate responsável por aquele brilho mágico estava de pé bem do lado dele. Uma validação muito pura. É uma validação indireta, totalmente sem filtros. E a reação da família, que está observando de longe, sela esse momento de ouro. A mãe tem os olhos marejados, refletindo um orgulho profundo. E o pai mantém aquela postura típica dele, sabe? De braços cruzados, fingindo uma seriedade de adulto, mas que é desmentida na hora por aquele sorriso incontrolável surgindo no canto da boca. Um clássico. O Lee sente o peito inflar de novo, como se fosse um balão junino. Então, o que tudo isso significa sob a ótica da nossa análise? Como a gente traduz o peso dessa recompensa específica para o psicológico dele? Essa transição traduz-se perfeitamente pela diferença estrutural entre motivação extrínseca e motivação intrínseca. O que moveu o garoto no começo? A motivação inicial era puramente extrínseca e pragmática. Ele precisava obter algumas moedas para pagar o ingresso e entrar na festa. Era só um meio para um fim. O resultado do seu trabalho árduo, contribuindo ativamente para a beleza e alegria da comunidade dele. A recompensa muda de lugar. Ela se torna intrínseca. O dinheiro vira um mero detalhe na memória, uma ferramenta de acesso que já ficou no passado. O dinheiro pede o protagonismo. O que preenche de verdade o balão no peito do Lee é a constatação irrefutável da sua própria competência técnica e do seu lugar de pertencimento dentro daquele grupo social. Ele não é mais apenas uma criança carente querendo participar da festa dos adultos. Ele agora é um agente ativo que ajudou a construir a mágica daquela festa. E essa consolidação tão bonita da identidade dele como um agente ativo nos leva direto para o desfecho do conto.
que guarda uma reviravolta sutil, mas de um impacto emocional gigantesco no leitor. É a parte que arremata tudo. Algumas daquelas moedas originais balançando no fundo do bolso. Não é muito, mas sobrou. Durante o trajeto, ele se depara com uma cena que o freia na hora. Ele vê um menino, mais ou menos na mesma idade que ele, sentado numa calçada fria, tentando esconder os pés que estavam totalmente descalços. Ele reconhece a dor ali. Sim. O Li Pará avalia a cena com aqueles olhos atentos de sempre, respira fundo, e a narrativa afirma que ele toma a sua decisão mais bonita de todas. No dia seguinte, de manhã, ele volta ao mesmo local segurando uma caixinha de papelão. Dentro dela há um par de sapatos novinhos. Ele entrega ao garoto desconhecido com a simplicidade de quem não espera absolutamente nada em troca. E diz apenas, "Pra você." O garoto surpreso abre um sorriso imenso e calça os sapatos. A conclusão do Li ali no finalzinho da página vira quase um mantra da história. Quando a gente faz o bem, o coração da gente é que brilha mais. Se conectarmos isso com um cenário maior, esse final ilustra de maneira impecável a culminância de um desenvolvimento emocional bem amparado. A generosidade verdadeira, na infância e na vida adulta, é muitas vezes um subproduto direto da segurança emocional. Não vem do nada. O fato de Ulisses estender a mão e prover algo tão vital como proteção para os pés, para outra criança carente, só ocorre porque ele próprio teve o seu déficit de segurança plenamente suprido durante aquela jornada do carrinho de feira. Ele agora tem para dar. Uma criança que é orientada a superar o medo, que recebe uma validação silenciosa e encorajadora, em vez de sofrer com controle excessivo, e que é acompanhada lado a lado durante o próprio fracasso vergonhoso, ganha o que nós chamamos na psicologia de lastro emocional. Lastro emocional. Adorei o termo. Ele acumulou tanta confiança em si mesmo e num ambiente seguro ao seu redor, que o cuidado simplesmente transbordou dele para o mundo. A empatia genuína se torna uma ação natural em terrenos onde o indivíduo não precisa mais lutar desesperadamente o tempo todo pela própria sobrevivência emocional e aprovação. E essa perspectiva crônica altera completamente a nossa leitura de algumas cenas. Pensa bem, aquele simples som do sh, 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 de um pai lustrando os sapatos de forma despretensiosa lá no início da história foi, na verdade, a primeira pedrinha jogada no lago. E gerou ondas enormes. As ondulações dessa ação invisível e silenciosa criaram autoconfiança, levaram à superação de crises logísticas assustadoras para um menino e, por fim, resultaram num ato lindo de profunda solidariedade social. Mostra de forma inegável para nós como o comportamento dos adultos, moldado ali sem alarde no dia a dia, carrega o potencial gigante de reconfigurar o caráter de quem está crescendo e observando ao nosso redor o tempo todo. E o ciclo narrativo se fecha perfeitamente na temática da observação que discutimos no começo. O Li começou a história observando o mundo adulto enigmático para descobrir como pertencer a ele. E ele termina a jornada sendo aquele que agrega valor real e traz a luz ou o verdadeiro brilho para a realidade dura de outra pessoa. Emocionante. E isso deixa uma reflexão final que eu acho foge um pouco da literatura e entra de sola nas estruturas atuais de criação e educação da nossa sociedade. Porque nós vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza excessivamente o sucesso sem atrito. A gente tenta a todo custo blindar a infância contra qualquer tipo de falha, erro ou desapontamento logístico. Mas, se a narrativa e a ciência nos mostram que a verdadeira autonomia, a resiliência de verdade e a empatia transbordante nascem justamente da frustração que é amparada e não da frustração que é evitada ou terceirizada, será que as estruturas modernas não estão paradoxalmente protegendo demais e fortalecendo de menos? Fica essa reflexão bem provocativa para quem nos acompanha. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima investigação.